Ok, então acho que sim, estamos gravando. Boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos à defesa de mestrado da Amanda Camacho. Ela está aqui no vídeo, esses são aqui os slides dela. A gente tem essa mecânica a ser cumprida, né? A defesa de mestrado é um ato para terminar o mestrado. E a gente tem uma banca para avaliação. A banca consiste do orientador, que sou eu. Meu nome é Daniel Raton Figueiredo, para quem não me conhece, pelo menos os dois nomes aqui que eu não sei quem são aqui na sala, imagino que sejam colegas da Amanda. E além de mim, que supervisionou o trabalho, nós temos outros dois professores para fazer a apreciação. A professora Elizabeth Vanner, do Cefet de Minas Gerais, e o professor Carlos Pedreira, meu colega no PESC. A Elizabeth fazendo o papel de membro externo da nossa banca. Então eu quero começar agradecendo aos dois, né, por terem aceitado o convite para participar da banca e estarem aqui hoje. Eu sei que o Pedreira não está aqui no Rio nesse momento, né, e eu não sei, Elizabeth, já que ela está, hoje em dia em modo virtual a gente nem sabe onde as pessoas estão. E eu sei que o Matheus, que está aqui presente, está nos Estados Unidos, na UMass, onde eu estava 2 semanas atrás. Todos juntos, mas separados. Então essa é talvez das grandes vantagens, né, desse modo remoto de vida, permitir que pessoas que estão distantes possam participar de eventos. Né? Isso é uma coisa que eu acho bem legal. Muito bom. Então, sem mais demoras, a gente vai funcionar da seguinte maneira: a Amanda vai expor o trabalho dela, mais ou menos em 40 minutos. Depois a banca tem um período de arguição, e isso é público. Okay? Na sequência, vocês, né, a audiência, pode fazer perguntas para a Amanda, depois que a banca terminar a arguição. E aí, na sequência, a banca se delibera numa sala fechada, a gente vai sair daqui para uma outra sala, virtual, obviamente. E aí, depois disso, a gente volta para essa sala para anunciar o resultado. Okay? Então, essa é a mecânica da apresentação. Okay? Pedreira, Elizabeth, algum comentário antes de começar? Ok. Então, acho que eu cobri todas as formalidades, espero não ter esquecido nada. Então, Amanda, tudo com você, ok? Todo seu. Ok. Obrigada. Começando aqui, como sabem, eu sou Amanda, boa tarde para vocês. Meu trabalho de mestrado, né, que é intitulado Improving the Learning Performance of the Restricted Boltzmann Machine for Optimal Connectivity and Network Breakthroughs. Ele está inserido no contexto de redes neurais. Tradicionalmente, são formadas por redes completamente conectadas. O que isso quer dizer? Todos os neurônios estão conectados a todos os neurônios da camada subsequente. Não é necessariamente a melhor estrutura para uma rede. Quando eu digo melhor, eu quero dizer uma estrutura mais acurada, uma estrutura que aprende mais rápido. Várias estruturas diferentes, várias arquiteturas de redes neurais que têm desempenho diferente determinado da tarefa, de acordo com a tarefa, né, que são empregados. Então, por exemplo, das redes neurais convolucionais, que são muito empregadas e desempenho muito bom em campo computacional. Bom, como encontrar boas arquiteturas, né, boas estruturas para uma rede neural é uma tarefa extremamente difícil, né? Geralmente realizada por especialistas, leva bastante tempo, muita tentativa de erro. Nos últimos anos, o campo de busca por arquitetura neural, por automatizar esse processo. Isso se torna possível com maior poder computacional e mais dados que a gente tem. Os algoritmos, né, de NICE, busca por arquitetura neural, um espaço de busca seria um conjunto de tipos de arquiteturas e vai amostrando arquiteturas desse conjunto e estimando o seu desempenho de otimização. Tem um problema que esse espaço de busca geralmente ele é muito limitado devido não só ao enorme número de possíveis dados, que você tem possíveis arquiteturas,
mas também ao alto custo computacional relacionado a estimar o desempenho da arquitetura. Para fazer isso, você precisa treinar. Isso significa que, na maioria dos casos, os algoritmos não levam em consideração, por exemplo, a conectividade entre as camadas, né, entre duas camadas, as operações pré-determinadas, como as convoluções, por exemplo. Bom, outro campo, né, que vem crescendo muito nesse ano, esses anos que tem relação com isso, é o campo de Network Pruning, ou podas de rede. Mas ele é focado em redes profundas, né, com dezenas de milhões de parâmetros, e a ideia desses algoritmos, número de parâmetros, criando redes menores, mas com o mesmo desempenho, ou até desempenho superior. Porque consegue reduzir, por exemplo, o fator de 100 muitas vezes, reduz muito o número de parâmetros. Ele pode tratar não só da macroestrutura da rede, por exemplo, você pode rodar uma camada inteira, de camadas com isso, também pode tratar da microestrutura, dando conexões específicas entre dois neurônios. Afinal, nesse caso, redes esparsas, né? Você muda a conectividade da rede e gera rede esparsa. Esses dois campos eles ainda tratam de redes profundas, né? Como eu falei, redes com muitas camadas, com milhões de parâmetros. Que essa ideia de mudar a conectividade da rede, ela traz vantagem em redes rasas. Por exemplo, da RBM ou Restricted Boltzmann Machine. Então, essa é uma rede relativamente simples, ela tem duas camadas, uma de entrada ou visível e uma escondida. E a ideia desse modelo, né, é que ele aplica um aprendizado não supervisionado de forma que a RBM aprenda a distribuição de produtos no conjunto de dados. Então, cada configuração de neurônios visíveis e escondidos tem uma energia, que é apresentada nessa equação, e com essa energia a gente tira a probabilidade dessa configuração ocorrer. Isso é a probabilidade dos neurônios visíveis fica semelhante à distribuição de probabilidade dos dados que você usa para treinar. Que apesar de você ter uma probabilidade definida, a gente não consegue calcular ela, porque a constante normalização Z ela não é tratável a serem não triviais. Você precisaria calcular a energia de todas as configurações possíveis para saber qual é o seu valor. Não é viável. Bom, a gente entende um pouquinho melhor de como é que funciona a RBM, os casos de uso, as formas mais normais de que utilizada. Né? Então, o primeiro caso é utilizada como um gerador. Então, essa é a maneira mais tradicional de uso dela. Nesse caso, a gente dá um conjunto de dados para a RBM, que vai aprender a distribuição de rede, e com isso, depois de treinado, ela é capaz de gerar novas amostras artificiais com essa mesma distribuição de probabilidade. O segundo caso é com classificador, e nesse caso, a gente tem que modificar um pouquinho a RBM para acrescentar alguns neurônios visíveis para conter o rótulo da entidade para ela durante o treinamento e os rótulos, e ela aprende a distribuição conjunta dos dois. Você consegue fixar um dado, determinar qual é o rótulo mais provável para esse dado. E por último, ela pode ser usada como pré-processamento também. Então, a ideia nesse caso é que quando você dá um conjunto de dados para a RBM se treinar, a camada ela aprende a extrair características relevantes desses dados. Então, dessa forma, ela pode ser usada, essa camada escondida pode ser usada como entrada para algum outro tipo de aprendizado de máquina. Essa é provavelmente a forma que a RBM é mais utilizada. Só para a gente entender um pouquinho mais como é que ela faz isso, né? Como é que a RBM aprende as distribuições de probabilidade, falar um pouquinho sobre o treinamento dela.
do treinamento é minimizar a log likelihood negativa, então a ideia é minimizar os logaritmos das probabilidades dos dados, dado um conjunto de parâmetros θ, né, da rede, que são os pesos e os vieses. E para isso a gente aplica o método gradiente descendente, aproximando o gradiente através da técnica de compressive divergence. A gente obtém no final essas equações aqui de atualização dos parâmetros a cada iteração. Bom, para finalizar um pouco dessa parte de contextualização, né, eu trouxe aqui alguns trabalhos relacionados com o nosso. Primeiro é falar da Infinite Restrict Routine, IRBM. Nesse trabalho, a ideia dele é que você pega o número de neurônios da camada escondida, que é geralmente um hiperparâmetro do modelo, e traz ela como um parâmetro e passar a aprender ela durante o treinamento junto com os outros parâmetros. O trabalho serviu de inspiração para a gente, até porque a nossa ideia é fazer esse processo com a conectividade da rede. Bom, então a gente possivelmente no futuro a gente tentaria, né, otimizar os dois, né, tanto o número de neurônios quanto a conectividade ao mesmo tempo. Mas é um trabalho bem legal e no contexto de RBM. Que já a conectividade em si, já existem trabalhos no campo de Turing, né, essa utilização da conectividade como um parâmetro. É o caso, por exemplo, do Continuous Fortification. Esse trabalho tem uma filosofia muito parecida com o nosso. Não serviu tanto de inspiração, porque a gente só descobriu ele mais à frente, então a idealização do trabalho estava pronta já. Ideias muito semelhantes e justamente ele trata a parâmetro e vai treinando ao longo do treinamento da rede. É um pouco diferente porque é focado em deep learning, tem parametrizações diferentes, otimiza de maneira diferente de justificar a função objetiva, que a gente não faz. Mas é um trabalho muito interessante. Nesse trabalho a gente usa dois conjuntos de dados diferentes, bars and stripes. Então a ideia desse conjunto de dados é que você tem um quadradinho de L por L pixels, você vai pintar ou as linhas ou as colunas em preto e em branco. Aqui, por exemplo, esses exemplos aqui, considerando quadradinhos 4x4, e aqui embaixo a gente consegue fazer versões maiores, 5, 6, 7 cadeiras. Esse é um ambiente controlado com uma regra de criação muito simples, então ajuda a gente a entender o que está fazendo o treinamento, ficar se está direitinho, ter o conjunto de dados otimizado. Mas, justamente por ele ter uma regra de formação muito simples, ele é muito incapaz de você achar alguma coisa parecida no mundo real. Então, a gente usa um segundo conjunto de dados. Então, nesse caso, a gente tem quadradinhos de 28 por 28 pixels que contém dígitos escritos on, que é utilizado na literatura, é a principal razão pela qual a gente escolheu ele. A parte da nossa contribuição mesmo, né? O primeiro questionamento que a gente tinha que fazer era como é que a gente visualiza a conectividade, como é que a gente vai poder representar e modificar ela, né? Então, como é que a gente altera a estrutura? E isso a gente está fazendo utilizando uma matriz de conectividade, uma matriz inibidora, a gente chama de A. Vai ter reunião uma hora? E aí é interessante. Não, é uma hora já são, né? 2 horas. Nesse caso, a ideia é que você seleciona para cada conexão, para cada peso da rede, você tem um elemento Às 3 acho que me que diz que dali se essa conexão está ativa e que vai zero se a conexão está inativa. Ah, sim. Sim. Exemplo de uma rede tradicional, totalmente conectada, com ativada, você vê que todos os elementos da matriz A valem 1.
pode inibir algumas conexões e com isso mudar a conectividade da rede. Então, no caso desse segundo exemplo, a gente inibiu a conexão X e H2, zera essas conexões, conectividade diferente. É interessante também porque a gente não modifica as equações do modelo. A única coisa que a gente precisa fazer é substituir o peso os pesos das conexões, que era dado inicialmente, pelos pesos ativos, digamos assim, que é a multiplicação elemento-elemento da matriz de conectividade A. Começa a primeira parte, né, dos resultados que a gente tem nesse trabalho. O que a gente queria fazer era fazer uma avaliação, no sentido de que entender qual é o efeito da conectividade, né, no desempenho de aprendizado e entender se valia a pena, inclusive, você alterar a conectividade. Como gerar redes melhores dessa forma. Define alguns padrões de conectividade pré-determinados, que a gente chama de padrão linha, pensando no byte 3, né, que é o padrão 3. A ideia é, primeiro a gente definiu para esses padrões todos, a gente está definindo que o número de neurônios escondidos é o mesmo número de neurônios. Conecta para cada neurônio escondido, a gente conecta de maneira sequencial 4 neurônios, por exemplo, de 4, mas por exemplo, D neurônios. No caso, para o H1, a gente conecta no X1, né, no neurônio possível, e nos 3 possíveis. Isso aqui nesse quadradinho aqui, para o H1, neurônio visível, segundo, terceiro e quarto. Só para ficar um pouco mais claro também, se você sabe no H8, estando no X8, né? E como o 9 é o último, a gente esquece o primeiro, né? Mas não é plural, né? Dessa forma, a gente tem aqui esse quadradinho mostrando como é que funciona esse aqui. Do ponto de vista do H8, o que consegue ver o padrão linha. A gente usa, então, mostrando aqui para o byte 4, 8 conexões, né, do ponto de vista do neurosconde 11, o H11. A gente começa no 11 e conecta em sequência da mesma forma. Mais confiante. A gente também cria um outro padrão parametrizado, que é em espiral, e a ideia desse padrão é que você vai fazendo um caracol com ele. O quadradinho completo, 16 nesse caso. Bastante. Só observar que o wraparound desse é um pouco diferente. Caso se você chegasse para baixo, esses, então, das 5, 6 e 7 iam vir para cá, para cima, 7, você chegasse para os 5, 7 e 8 iam vir para a direita. Faz então, além desses dois padrões parametrizados, a gente criou o número de conexões fixas, que são o padrão em escada e o padrão em cruz. Pensando especificamente no BAIS, né? Então, o padrão em escada, e para cada linha e cada linha e para cada coluna, a gente tem 2 neurônios ativos. Quaisquer neurônios escondidos. Quaisquer neurônio escondido. Né? Então, aí cada neurônio escondido conseguiria, a princípio, ter a informação global do sistema. E em cruz, basicamente, a ideia é que se você conecta toda a linha com a coluna, você sabe qual é o estado do neurônio corrente. Certo os resultados, né, do treinamento para esses padrões, começando explicando o que é esse gráfico, né? Então, a ideia é que aqui no eixo Y, mostrando a NLL média, né, que tem a fórmula de treinamento da NVM, e ao longo das épocas de treinamento, as iterações com a atualização dos pesos, dos parâmetros do modelo. Então, aqui eu tenho as 4 curvas, 4 padrões que eu apresentei, imagenzinhas, que a linha corresponde à média,
conexões, e a sombra, o sombreado, corresponde à incerteza do partilho. Quer dizer que 50% das repetições que eu fiz eu treinei dentro dessa região sombreada. O que a gente pode observar aqui, também falar que essa linha aqui tracejada preta embaixo seria a NLL ótima, que é a própria NLL do conjunto de dados, como ele é bem simples. Então, o que a gente pode observar aqui é que, primeiro, um maior número de conexões não corresponde ao melhor resultado necessariamente, tanto que o padrão inclui essa melhora, apesar de ter uma conexão a menos, e tem uma grande influência, né, da estrutura que a gente escolhe no desempenho de aprendizado da rede. A gente observa também, é interessante que pensar que o padrão escada, que foi pensado para o BIS, pensando em tentar fazer com que ele tivesse toda a informação, não teve um pior resultado. Então, parece que a rede prefere uma informação mais localizada do que dispersa. Para continuar essa linha de resultados, a gente apresenta aqui curvas de treinamento para modelos maiores. Então, a gente está mostrando aqui para o BIS 8. Nesse caso, a gente está mostrando só os padrões em linha e espiral, porque eles são parametrizados no número de conexões por neurônio. Né? É muito bacana a gente observar que já tem uma grande diferença no desempenho de acordo com o número de conexões que você escolhe. E a gente vê que com 32 conexões, que são as curvas em verde, a gente já tem um desempenho bem melhor do que a rede completa, que está intimamente conectada, independente do padrão que a gente escolheu, né? Seja em linha ou seja em espiral. É muito parecido, se tem desempenho melhor. Com metade das conexões a gente consegue uma rede melhor. E muito bacana você observar também, quando você diminui em mais de 1/4 das conexões, aí o padrão já começa a ter uma influência muito maior. E a gente observa que o padrão em espiral, com 16 conexões, tem um NLL menor do que os outros. Mostrando os resultados semelhantes, só que agora para o MNIST, né? O set muito maior e muito mais parecido com o que você encontra no mundo real, né? A gente observa, nesse caso aqui, as diferenças são exacerbadas, né, com esse aumento do modelo, né, do tamanho. E a gente observa que essa rede em azul, que é a própria rede tradicional, né, completamente conectada, ela tem desempenho muito pior do que qualquer uma das outras avaliadas, né, tem menos conexões do que ela. E com mais conexões, os padrões fazem menos diferença entre os padrões em espiral. Que com apenas 16 conexões a gente tem o melhor. Então, uma fração bem pequena de todas as conexões possíveis. Né? E com mais diferença, né? Você vê que em linha, 16 conexões em linha, você tem 16 conexões em espiral, que é o melhor que você pode observar. Bom, mas feita essa análise da conectividade, né? A gente observando que existe um grande ganho, especialmente quando você aumenta o modelo, segunda parte dos resultados, né, segunda contribuição, justamente fazer a otimização da conectividade, como eu tinha falado, né, que é o nosso objetivo. A gente apresenta aqui o método NCG, Network Connectivity Grading. Então, a ideia do método como eu falei, utilizar a conectividade como parâmetro que vai ser aprendido em conjunto com os outros parâmetros da rede. Descendente. A gente calcula os agentes da rede e utiliza eles para atualizar a conectividade. Então, é uma certa dificuldade, porque a conectividade é binária, né? Ou a rede está ativada ou ela não está ativada. Por isso a gente cria uns parâmetros auxiliares que correspondem à força de uma conexão, a força da conectividade,
Então, a ideia é que a gente usa o gradiente para atualizar a força e essa força a gente usa para atualizar a conectividade. Bom, só explicar de uma maneira um pouco mais precisa em matemática, então a gente tem aqui a fórmula de atualização. A gente utiliza o gradiente para atualizar a força da conectividade, que é a força dessa determinada conexão IJ. Se a gente aplica um limiar, força for maior do que um valor gama, ativa. E se a conexão menor do que esse valor gama, a conexão está inativa. Com isso, a gente acrescenta 2 hiperparâmetros, né? Nosso modelo não é livre de hiperparâmetros. Taxa de aprendizado da conectividade. Poderia usar a mesma taxa de aprendizado que o resto dos parâmetros do modelo, seria um parâmetro a menos, mas a gente observou a prática, você tem ganho nas curvas de aprendizado se você desacoplar essas taxas. O parâmetro gama, que é o próprio limiar de atualização, né, outro que diz quão grande a força dessa conectividade tem que ser para ela estar ativada. Já que a gente vai otimizar a conectividade, ela precisa ser inicializada. Precisa ter um método, um mecanismo de inicialização da conectividade. Então, o que a gente fez, né, aplicar a conectividade aleatória, fazer isso no cenário de aprendizado de máquina, um parâmetro P, que é a probabilidade de ativação de uma determinada conexão. E isso determina, no final das contas, qual vai ser a densidade, né, da conectividade inicial. Você joga uma moeda com probabilidade P vai ativar uma conexão e com probabilidade 1 P vai desativar essa conexão. E todas as conexões são feitas de maneira independente. Tido determinada a conexão inicial, a gente precisa também determinar quais são as forças, né, iniciais. A gente também utilizou a aleatoriedade e aplicou de forma condicionada à ativação daquela conexão. Basicamente, a gente usou o limiar da conectividade como meio, né, que é 0,5, metade do caminho entre 0 e 1. E se a conexão está inativa, torna para a força um valor uniforme entre 0 e 0,5, e se a conexão está ativa, eu seleciono um valor uniforme entre 0,5 e 1. Esse algoritmo, né, esse método, ele está implementado no código, está disponível no GitHub, se vocês tiverem interesse em observar. Então, e a ideia é que a gente implementou com orientação a objetos, com objetos para RBM, objetos para de dados, né, não só o treinamento em CG, né, com a otimização da conectividade, mas também os treinamentos com conectividade fixa, né, usando como hiperparâmetro. A gente usou, né, a gente apresentou no de experimentos anterior. O conjunto de resultados que a gente apresenta são na questão de geração de amostras. Vinha fazendo, a gente vinha apresentando os outros resultados. Nesse caso, a ideia é minimizar a NLL ao longo do treinamento. A gente veio para o conjunto de dados MNIST. Aqui, a gente apresenta 4 treinamentos. O primeiro em azul, a rede completamente conectada. Os 3 são 3. É aplicado a energia com 15 inicializações diferentes, em laranja. O treinamento com todas as conexões inicialmente ativadas. Em verde, como é que o P igual a 0,5, você tem 50% de chance de cada conexão ser ativada, que significa que a inicialização aproximadamente 50% das conexões está ativada. E em vermelho, a gente tem com 10%. Aproximadamente 10% das conexões ativadas.
A gente mostra a evolução de conexões por neurônio ao longo do treinamento. Então, é sempre o gráficozinho de cima. Tem o pego A1, com todas as conexões começam ativadas, e a gente vê aqui o decaimento do número máximo de conexões por um neurônio, o número médio, do ponto de vista dos escondidos. É interessante. Então, a primeira coisa que a gente pode observar é que claramente ele tem um desempenho bem melhor do que o treinamento tradicional. Tão grande assim da inicialização. A despeito da gente ver uma grande diferença na quantidade de conexões, né? É um resultado bem interessante que leva a crer que o algoritmo ele é capaz de compensar, né, a conectividade com a utilização de pesos para chegar a bons resultados. Um comentário só é que, se vocês forem reparar que essa curva em laranja está dela, isso porque a gente fez poucas repetições, nesse caso só eu fiz uma média só de 10 repetições e tinha uns 2 outliers, nesse caso um outlier aqui, média para cima, apesar na maioria das vezes a curva ficar, né, menos próxima dessas outras aqui. Bom, a segunda, inclusive por essa dificuldade, né, de treinamento, alto custo computacional do treinamento, nesse caso, mas também pelo fato de que a NLL, como eu disse no início, ela é intratável, então isso aqui são feitas aproximações da NLL para a gente gerar esse chá, um conjunto de testes, né, de resultados, classificação de amostras. Nesse caso, como eu falei no início, modifica, né, VM para dar durante o treinamento o dado mais o rótulo do dado, que é, no caso, novamente, o ministro, né? Então é o dígito, a imagem do dígito mais o dígito é que essa imagem corresponde. O treinamento é realizado conforme o treino de dados, mas a gente está reportando aqui o desempenho de acurácia no conjunto de teste. A acurácia no eixo Y ao longo das épocas de treinamento, no eixo X. Equivale a amostras corretamente classificadas, né, RBM. E aqui, novamente, a gente faz uma média de 25 repetições, né? Bom, a primeira coisa que a gente observa é que existe uma dependência maior da inicialização no desempenho. A rede mais esparsa, né, que começa com 10% das conexões ativadas, ela tem desempenho inicial melhor, embora depois das outras duas índices do teste. O que é bem legal, né, é que o resultado é que todas as 3 inicializações são capazes de superar a rede tradicional completamente conectada, que está em azul. Então, isso aí é bastante empolgante, né? Bastante interessante, que a gente vê que a gente consegue, e a despeito da inicialização, assim como antes, né? A despeito da inicialização bem diferente, todas as pessoas conseguem se completar melhor. Nesse caso aqui, a gente tinha mencionado, quando eu falei sobre o parâmetro da taxa de aprendizado, é que a gente observou empiricamente que o aumento da taxa de aprendizado da conectividade ajuda bastante, né, a rede, né, ao algoritmo do método NCG. Então, nesse caso aqui, a gente usou uma taxa de aprendizado de 0,5 para conectividade e de 0,1 parâmetros da rede. O equilíbrio é muito importante para ele sair de uma inicialização ruim, principalmente na inicialização por poucos parâmetros. Então, como a gente observa, a gente usa a mesma taxa de aprendizado, né, para tanto a conectividade quanto para a rede, tudo de 0,1, bastante, uma piora, né, de todos os 3 com a NCG.
principalmente do experimento começando mais espaço, né? Começando com 10 as conexões. Então, a nossa intuição é de que, ainda mais você começando com muito poucas conexões, é muito maior você ter uma inicialização não favorável, né? Peso da rede, e ele não é capaz de sair dessa inicialização não favorável. Claramente também que existe uma diferença, uma variação menor no número de conexões, que seria de se esperar. Para concluir, né, revendo, né, as principais contribuições desse trabalho, então, primeiro, a gente mostrou, né, da conectividade, né, da influência da conectividade. A gente vê que realmente a conectividade da rede tem um papel central no aprendizado, mesmo de redes rasas, pequenas, como a IBM. Uma grande importância, não só no número, mas do padrão, da forma como as conexões estão conectadas, né, a estrutura da conectividade. E é bastante interessante que a gente vê, que não é inesperado, mas bastante interessante, que conforme a gente vai crescendo o tamanho, aumentando o número de parâmetros, a conectividade se torna um fator mais influente. A gente mostra o método MCG, né, que trata a conectividade como um parâmetro do modelo e otimiza ele, aprende ele junto com os parâmetros durante o treinamento. Interessante que ele faz isso sem alteração da função objetiva. E nós vimos que ele apresenta, né, um desempenho superior da operação e da classificação para as redes grandes, né, os resultados no MNIST. Por fim, ele apresentou na apresentação, por pouco tempo, mas a gente fez uma avaliação de métodos de aproximação da NLL, muito importante por ela não ser tratada. Isso, obrigado pela atenção.